Deixa eu só ajustar umas coisinhas aqui. Beleza. Vamos lá, meus amigos. Qualquer dúvida, só perguntar aqui, ó. Nesse cantinho fica o chat, tá? Aí tu faz a tua pergunta aí, interrompe a aula aí quantas vezes for necessário, tá legal? Bem, vamos lá. Uma extremidade de uma barra feita de ferro está em contato com o vapor de água em ebulição, sob pressão normal, e o cara deu a temperatura para a gente aqui, ó, 100 graus Celsius. Então, esse lado aqui, eu tenho a fonte quente aqui fornecendo. Eu vou falar esse termo já para vocês, tá? Vocês vão ver muito esse termo lá na termodinâmica, tá bom? Então, aqui eu tenho uma fonte que fornece calor para minha barra, ok? A outra extremidade está em contato com o gelo, em função sob pressão normal a 0 graus Celsius. Então aqui, ó, do lado de cá, a gente tem a face que está perdendo calor, tá? Eu vou chamar de fonte fria, tá bom? Bem, então eu tenho aqui o calor entrando numa extremidade e saindo na outra extremidade. Então, deu para perceber, e o cara indicou aqui, que existe um determinado fluxo, tá? De calor através dessa barra, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, nossa expressão do fluxo. A gente sabe calcular o fluxo em função de duas equações. A gente já viu a primeira, que é a definição de fluxo de calor. O que é a definição de fluxo de calor? É a quantidade de calor que atravessa a barra ou o material, ali no caso, a parede. Nesse nosso caso aqui, é a barra, né? Dentro de um determinado intervalo de tempo. Tá legal? Bem, mas a gente também viu uma outra expressão que nós denominamos como lei de Fourier, tá? E essa lei leva em conta as características do material, tanto as características das partículas que formam esse material, quanto as características geométricas desse material. Tá legal? O que nos diz a lei de Fourier? Diz que esse fluxo ele é diretamente proporcional a duas grandezas, diretamente proporcional à área da seção aqui, né? Essa área onde o calor passa, ok? E diretamente proporcional à variação de temperatura sofrida pelas faces, ok? Entre essa face e essa aqui. Percebam que não é a temperatura final menos inicial. Percebam que isso aqui é a modificação entre a temperatura de uma face e outra, ok? Aqui entrou o delta, mas não é aquele mesmo delta que a gente está acostumado a ver lá nos nossos exercícios de Física 1, tá bom? É um delta que diz que é uma modificação da temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. É uma mudança da temperatura entre essas duas fontes, a entrada de calor e a saída, tá? E aqui, galera, a gente tem uma constante de proporcionabilidade K, ok? Que vai mudar de material para material. E vimos também que esse fluxo ele é inversamente proporcional à espessura da parede. No caso aqui, nesse exercício, o cara usou, para a espessura, o cara usou o comprimento, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui. Ó, neste caso, desse exercício, o cara usou o comprimento. Tá legal? Gente, lembrou aí do fluxo? Vamos lá, reage aí. Como é que foi até aí? Beleza até aí, gente? Tamiri sim, Letícia sim, Marcela sim, Lucas Lima também sim. Vamos lá, galera, vamos reagir aí. Posso continuar? Vamos lá. Evelyn. Lucas também disse que tá tranquilo. Vamos nessa, hein? Vamos reagir, hein? Então vamos continuar aqui a nossa discussão aqui. Bem, a barra tem comprimento L
e seção reta A. Despreze o calor perdido na superfície lateral, ou seja, esse calor que se perde na parte lateral aqui, a gente não vai considerar. Isso quer dizer o quê? Que todo calor que entra nessa parte, ele também vai ser o mesmo calor que sai na parte aqui. Tá legal? Então eu não vou perder calor entre um ponto e outro, tá? Seja φ1 o fluxo de calor que atravessa a barra, corta-se a barra ao meio e os dois pedaços são soldados. Então eu cortei a barra ao meio aqui, empilhei os pedaços e soldei, né? Mantém-se as extremidades, as temperaturas de 100 e 0. Então eu vou continuar fornecendo aqui calor, tá legal? E vou retirar calor nessa outra extremidade, tá legal? Seja φ2 o fluxo de calor que atravessa o novo sistema, assim formado. Qual é a razão? Então ele quer saber a razão entre φ1 por fluxo 2, né? φ2, ok? Então vamos montar a razão entre esses dois caras. Percebam que o material é o mesmo. Então o K na primeira situação vai ser igual ao K da segunda situação. Tá legal? O que a gente tem aqui? Na primeira situação, a barra tinha comprimento L. Na segunda situação, a barra passa a ter L sobre 2. Na primeira situação, a gente tinha a área A, tá legal? A gente tinha a área. O que aconteceu aqui, gente? Área A, Sara. Beleza. Chegou um pouquinho tarde, hein? Beleza. Na segunda situação, a gente tem a área dobrada, né? Tá vendo? Ó? Ok? Agora eu passo a ter duas vezes a área. Duas vezes a área. E, por fim, a variação de temperatura, que foi de 100 para 0, ou seja, 100, né? Isso tanto no primeiro caso, quanto no segundo, porque ele manteve com as mesmas fontes. Que beleza. Né? A gente vai fazer o seguinte, vai começar a cortar algumas coisas aí. Então, ó, vou cortar o K de cima com o K de baixo. Tá legal? A gente vai cortar A com A, 100 com 100 e L com L. O que sobrou pra gente? Eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? Só para poder terminar essa brincadeira. Foi demais, espera aí. Deixa eu diminuir o tamanho um pouquinho. Beleza. Vamos lá, vamos continuar essa brincadeira aqui. Então eu tenho essa razão, φ1 sobre φ2, né? Fluxo 1 sobre fluxo 2, igual... E Nicole também, ó. Vocês estão caindo e voltando? O que está rolando aí? Ou tá chegando atrasado mesmo? Tem a galera aí chegando atrasado pra caramba, hein? Então tá aqui, ó. Aqui, cortei todo mundo, ficou 1, né? E aqui embaixo ficou, repete-se a primeira, pelo inverso da segunda, né? Então ficou 4.
ok? Então a razão entre o calor 1 e o calor 2 foi igual a 1/4. Então quer dizer que o calor 1, o fluxo, né, na verdade, né, o fluxo 1, ele é o fluxo 2 dividido por 4. Então você aumentou o fluxo 2. É meio que óbvio, né? Porque o seu diminui o comprimento e aumenta a área, ok? Então você tem mais fluxo de calor passando. Então quer dizer que o fluxo 2 vale 4 vezes o primeiro fluxo. Tá? Mas como ele pediu a razão entre o fluxo 1 pelo fluxo 2, tá? O fluxo de calor vai ser igual a 1/4. E aí, meus amigos? Reajam aí, por favor. Como é que foi nessa aí? Ih, dormiram. Todo mundo dormindo. Marcela, Lucas. Lucas disse que foi. Acho que foi, né? Tamires, Júlia, Lucas Lima. Que acha? Letícia Crispim, Jorge e Eric também disse que foi. Galera, vamos reagir, hein? Beleza? Tem poucas pessoas reagindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas no universo 18. Tem 10 pessoas dormindo aí, hein? Beleza? 10 pessoas aí dormindo. Vamos nessa. Vamos passar para a próxima aqui, tá legal? Deixa eu expandir um pouquinho aqui essa tela para a gente poder enxergar melhor. Vou pegar esse carinha para cá. Vamos lá, galera. Duas barras de mesmo comprimento, mesma área de seção reta, constituída de materiais diferentes, são soldadas e suas outras extremidades mantidas a temperatura 100 e 0. Despreze a perda de calor pela superfície lateral. Os coeficientes de condutibilidade térmica dos materiais que constituem as barras do sistema são K1 e K2. A temperatura de junção é de 40 graus Celsius. Então tá aqui, ó. Nessa parte a temperatura é 40 graus Celsius. Isso quer dizer que eu tenho uma variação de temperatura no primeiro material, né? Delta, θ, 1 igual 100. Para 40 quer dizer que variou em 60 graus, ok? Então isso foi do primeiro material. E o segundo material saiu de 40 graus Celsius e chegou ao valor 0. Então o nosso segundo material tem uma variação de temperatura Δθ2 igual 40 para 0 variou em 40. Percebam que não é final menos inicial, senão isso aqui daria negativo, tá legal? Percebam que é só quanto mudou a temperatura, ok? Bem, já sabemos então a variação de temperatura entre essas barras. O que esse cara quer? Vamos lembrar da lei de Fourier aqui, ó. Fluxo é igual a K vezes a área vezes a variação de temperatura sobre... Aqui eu vou colocar como ele colocou aqui, L, sobre o comprimento. Isolando o nosso coeficiente de condutibilidade, vou passar esse L para o outro lado multiplicando, vai ser φ fluxo vezes L, e o A e Δθ que estão multiplicando vão passar para o outro lado dividindo. Δθ, que eu já conheço, vezes A, vezes a área. Tá? Bem, eu tenho outro ponto importante. Como eu desprezei aqui no exercício, o cara informa pra gente aqui, ó, despreze a perda de calor pela superfície lateral, vale então dizer que o calor que entra aqui, nessa superfície aqui de entrada, né,
é o mesmo calor que sai aqui na outra face. Então quer dizer que o fluxo térmico se manteve constante. A quantidade de calor que entra é a mesma quantidade que sai. O tempo que esse fluxo começou é o mesmo, tá? Então eu tenho uma conclusão muito importante de que o fluxo 1 na barra 1 é numericamente igual ao fluxo que acontece na barra 2, ok? Por que isso aconteceu? Porque eu não tive perda de calor nas laterais, então eu não tenho fluxo de saída pelas laterais, tá? O fluxo é o mesmo aqui, por quê? A quantidade de calor que entra em um determinado intervalo de tempo, na primeira vai ser a mesma quantidade de calor que vai sair pela segunda face, tá legal? Já que as faces laterais não perdem calor, tá legal? Então a quantidade se conserva, logo o fluxo se conserva. Gente, esse foi um ponto importante desse exercício. Como é que foi nesse exercício aí? Nessa parte aí, nessa pequena parte. Posso continuar? Beleza, então. Vamos lá. Como esses fluxos são iguais, e ele pediu aqui no nosso exercício uma relação entre K1 e K2. Relação pode ser o seguinte, né? Pode ser uma divisão entre eles, não é isso? Pode ser uma divisão. Vamos botar a divisão que é mais fácil para a gente resolver. A relação entre K1 e K2, tá? Vamos dividir um pelo outro. De repente a gente pode ver quanto um é maior do que o outro. Bem, o que é o K1? O K1 vai ser o fluxo 1 vezes o comprimento 1 dividido pela variação de temperatura 1, que foi 60, vezes a área da face, que foi A. Ok? E o que é o K2? O K2 vai ser o fluxo 2 vezes o comprimento, que foi o mesmo, dividido pela variação de temperatura, que foi 40, vezes a face, que foi A. Tá legal? Vamos cortar o fluxo 1 com o fluxo 2, porque eles são iguais. Vamos cortar o comprimento de um com o comprimento de outro, que são os mesmos comprimentos. E vamos cortar a área, porque a área é a mesma. O que sobrou disso aí? Deixa eu ver se eu consigo chegar isso um pouquinho para cá. O que sobrou disso aqui? Sobrou 1 sobre 60. Eu posso também fazer o seguinte. Eu posso cortar também um zero aqui de cada, né? Então, 1 sobre 6 dividido 1 sobre 4. Repetindo a primeira pelo inverso da segunda, deu 4 sobre 6, tá? Que dá 2 sobre 3, né? Então tá aqui, ó. K1, simplificando, ó. 2 sobre 3 vezes K2. Tá legal? Beleza, gente. Como é que foi nessa aí? Caraca, maluco. Não, essa aqui eu vou ter que zoar. Não, 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 não. Agora eu tenho que zoar. Qual é, Renan? Tu entrou faltando 2 minutos pra terminar o tempo, mano. Não mete essa. Qual é, mané? Essa foi ótima.
Valeu, galera. E aí? Como é que foi? Entrou só para ganhar presença? E aí, galera? Foi tranquilo? Beleza. Acho que o único mistério seria isso aqui mesmo, né, Lucas? Ó, entender que o fluxo é o mesmo, né? Isso aqui é rapidinho. Isso aqui. Para ver se o Renan, pelo menos essa aqui, ele participa aqui. Para não falar que ele entrou só para dar presença. Vamos lá. Vamos analisar essa aqui. Essas aqui são feitas três afirmações sobre os processos termodinâmicos envolvendo transferência de energia de um corpo para o outro, né? A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no vácuo. Pelo contrário, né, galera? Tá? A radiação ocorre também em objetos no vácuo, ok? Então esse item aqui, ó, tá ferrado. Legal? Beleza até aí, né? Vamos ver a 2. A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos. O que são meios fluidos, galera? Gases e líquidos, ok? Então, a convecção térmica tem que formar corrente de convecção, por isso que tem que ser em meios fluidos, em gases e líquidos, tá legal? Isso aqui está correta. 3. A condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem na mesma temperatura. Está correto porque, estando na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Então, em equilíbrio térmico, os dois corpos não precisam trocar calor entre si, correto? Então, eu posso muito bem manter ter a mesma temperatura e assim o calor não vai ser conduzido, tá, de uma extremidade para o outro, de um corpo para o outro. Então, esse item aqui também é um item correto, beleza? Então, eu tenho aqui como correto a 2 e a 3. Vou marcar aqui a letra E. E aí, galera, como é que foi? Beleza, moçada? Seguinte, vamos encerrando por aqui, tá legal? No nosso próximo encontro, vamos resolver exercícios da, da apostila. Vou pedir pro pessoal que chegou aí um pouquinho mais tarde, botar o telefone para despertar aí na hora da aula, valeu? Pra gente não ficar assim, picotando essas coisas aí, tendo que dar presenças parciais, isso aí é meio complicado, tá bom? Galera, um abraço a todos.